Olá, eu sou Lauro Gino, estamos aqui no Nix Canal, ou canal Nix, como queira. Hoje, dando sequência aí ao nosso bate-papo, vamos falar de uma dimensão relacionada ao direito, especificamente o trabalho doméstico, tanto à luz da Constituição quanto em relação à legislação infraconstitucional, ou seja, aquilo que está abaixo da Constituição, a legislação que regulamenta especificamente uma determinada matéria. Bom, pois bem, nós vamos falar de trabalho doméstico, a sua legislação, escravidão e blackface. Vocês vão entender a correlação feita entre essas dimensões e vão ver que essa correlação não é muito agradável. Então isso está ainda atrelado ao nosso imaginário, ao imaginário, olha só, criado a partir do nosso período de escravidão. Bom, então veja bem, nós vamos falar aqui de uma modalidade de relação empregatícia, que é o trabalho doméstico. Então nós vamos conceituar rapidamente o que seria uma relação empregatícia. Quais seriam as características contidas numa relação empregatícia comum? É assim que o direito denomina, relação empregatícia comum, e relação empregatícia doméstica ou trabalho doméstico. Então veja que nós já estamos apresentando para vocês uma distinção entre o trabalho comum e o trabalho doméstico. Pois bem, a relação empregatícia ela possui as seguintes características. A primeira delas é a pessoalidade, ou seja, o trabalho tem que ser prestado por quem foi contratado. Então o empregado ele presta seu serviço no formato que o direito chama de intuito personae, ou seja, a intenção de contratar é a intenção de contratar com aquela determinada pessoa. Então isso caracteriza a pessoalidade, pessoalidade que só vale para o empregado. Então a prestação ela tem essa característica de ser personalizada, correto? Bom, a outra característica é a subordinação jurídica, correto? O empregado deve subordinação jurídica ao empregador. Isso é muito importante, porque não é qualquer subordinação ou toda e absoluta subordinação. Tá claro? Tá? Há limites postos pela legislação para que o empregador possa exigir isso ou aquilo de seu empregado. Então, isto, olha aí, à luz da legislação brasileira, é chamada de subordinação jurídica. Diferente do que nós vamos ver da subalternidade, que é muito comum no trabalho doméstico. O que é subalternidade? É exatamente esse certo grau de excesso nas exigências do empregador em relação ao empregado, em relação ao trabalhador doméstico, correto? Tá? Então essa subalternidade ela tem um grau que viola um pouco, vai além desta subordinação jurídica. Uma outra característica é a onerosidade. Se você trabalha para alguém, você tem o direito à contraprestação, que é o salário. Então o trabalho não é gratuito. Perceberam? No caso da escravidão, o trabalho era gratuito. Você não tinha a onerosidade, não havia pagamento de salários, evidentemente. Bom, outra característica da relação empregatícia é a jornada jurídica, a jornada de trabalho, correto? Isso caracterizando a não eventualidade. Então você presta dentro de uma jornada, dentro de um tempo contratado. Perceberam? Bom, então essas são as características que envolvem a relação empregatícia dita comum. Bom, o trabalho doméstico ele tem essas características e mais algumas. As principais do trabalho doméstico, e essas características irão distingui-lo, correto? Tá? São exatamente aquelas características relacionadas. Primeiro, olha aí, hein? Que o serviço deve ser prestado para uma pessoa física ou um âmbito familiar. Correto? Tá? Então isso é muito importante. Por quê? Porque essa pessoa física que está tomando esse serviço, esse trabalho doméstico ou o âmbito familiar, não pode, a partir desse trabalho tomado, correto, exercer uma atividade lucrativa. Então, na verdade, olha, ele, o trabalhador doméstico, trabalha para o âmbito
familiar, mesmo que seja para uma pessoa física única, né? Então a pessoa mora sozinha, lá a pessoa vai então cuidar da casa daquela pessoa. Então essa é a grande característica do trabalho doméstico, correto? Tá? Então ele tem essa especificidade, né, para além das características que falamos aqui sobre a relação empregatícia. Bom, uma outra característica que envolve o trabalho doméstico é, olha só, né, a fidúcia. O que caracteriza fidúcia? Fidúcia significa confiança. Mas vejam bem, olha aí o elemento já nocivo do trabalho doméstico. Essa fidúcia, essa confiança, muitas vezes nós entregamos a uma pessoa que irá nos representar, que terá um mandato. Mandato, com TO no final. É mandado, é ordem, né? Determinação judicial. Tá? Então, mandato é representação, demanda uma fidúcia, demanda uma confiança. Só que o trabalho doméstico ele é cercado por uma aura pejorativa, negativa, que essa fidúcia, essa confiança do empregador no empregado tem limites. E a gente sabe que esses limites são postos de uma forma muito clara, muito evidente. Percebeu? A fidúcia, então, existe por quê? Porque o trabalho é exercido no âmbito familiar. Há um grau de intimidade muito grande, de proximidade muito grande na prestação desse tipo de trabalho, de serviço. Correto? Bom, então veja bem, essas são as características jurídicas colocadas para, né, a relação empregatícia comum e a relação relacionada ao trabalho doméstico. Tá claro? Bom, então vejam bem, o artigo 6º da Constituição, ele estabelece quais são os direitos sociais, correto? Os direitos sociais estão estampados lá. Lá a Constituição vai dizer que nós temos direito à saúde, educação, previdência social, lazer, proteção à maternidade, né, trabalho, moradia, alimentação e outros direitos, transporte, que ela elenca, né? A gente chama de liberdades positivas. Por que esse termo, liberdade positiva? Porque neste caso, o Estado, né, ele tem que estar presente, oferecendo, entregando esses direitos aos seus cidadãos. Diferentemente do que acontece com o artigo 5º, que cuida de direitos e garantias individuais e coletivas, que a gente chama de liberdades negativas, ou seja, né, o Estado tem que ficar longe do cidadão. Então, negativo por conta disso, correto? Tá? Então, o Estado ele vai patrocinar, possibilitar que as liberdades sejam exercidas. Nós vamos falar aqui em outro momento sobre o artigo 5º, né, e sobre essas liberdades. Vocês vão ver coisas muito